paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Sejam todos bem-vindos a este canal. Vamos agora gravar mais um vídeo. Nesta oportunidade nós vamos fazer uma reflexão sobre a última Páscoa e a Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo, realizada com Ele e com os seus 12 discípulos. E nós vamos fazer uma leitura comparativa. Nós vamos passar pelos 4 evangelhos. E a nossa intenção, queridos, é tirar uma dúvida. Qual é? Judas Iscariotes participou de toda a celebração da Páscoa? Ou seja, Judas Iscariotes, ele participou da comida e da bebida? Ou Judas Iscariotes não participou da Santa Ceia? Se retirou antes de o Senhor começar a servir a ceia. Ele se retirou? É isso que nós vamos analisar neste nosso vídeo, neste trabalho. E eu convido-vos para nós fazermos uma leitura. Nós vamos ler aqui, vamos começar por Mateus. Vamos ver em que momento Judas se retirou da celebração. Mateus, vamos começar por Mateus. Lembrando que eu estou fazendo este vídeo com esse tema, eu estou atendendo ao pedido de um grande amigo meu, que ele é inscrito no canal, e ele me fez esta pergunta, e eu que já vinha querendo mesmo fazer um vídeo sobre o assunto, e decidi fazer logo. Mateus capítulo 26. Nós vamos ler aqui Mateus 26, a partir do versículo... Eu vou começar aqui do versículo... Deixa eu ver. O versículo 20. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Até aqui Judas ainda não tinha saído. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele, respondendo, disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Até que Jesus ainda não tinha se retirado, Judas não tinha se retirado. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Até aqui nós não temos nenhum relato de que Judas tenha se retirado. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Querido, aqui nós temos o relato da celebração da Páscoa e da Santa Ceia. E até aqui nós não podemos ver em que momento Judas se retirou da celebração. De acordo com o relato de Mateus, não dá para ninguém aqui dizer que Judas se retirou no meio da celebração ou que ele não tenha participado da Santa Ceia. Ninguém vai poder provar isso. Vamos agora para Marcos. Marcos capítulo 14.
e versículos 17. E chegada a tarde, foi com os 12, e quando estavam sentados a comer, disse Jesus: Em verdade vos digo que um de vós que come comigo há de me trair. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhes um após o outro: Porventura sou eu, Senhor? E outro: Porventura sou eu, Senhor? Mas ele respondendo disse-lhes: É um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Até aqui você vê que Judas ainda está presente. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. E comendo eles, tomou Jesus pão e abençoando-o, partiu e deu-lhe e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe a todos. Deu-lhe e todos beberam dele. Aqui diz todos os discípulos. E aí, se você disser Judas não estava mais presente, aí é uma conclusão sua, porque o texto não está dizendo que Judas se retirou neste momento. E todos beberam dele. Todos aqui eu entendo os 12 discípulos, porque é dos discípulos dos 12 que vem se falando. E disse-lhes: Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Queridos, nós lemos o segundo relato sobre a última Páscoa e a Santa Ceia, e nós não podemos ver no relato aqui em que momento Judas se retirou. Se alguém disser que Judas só participou da Páscoa, do Cordeiro Pascal, mas quando chega para o momento de Jesus celebrar a Santa Ceia, distribuiu o cálice, o suco da vide, e disser que Judas não estava mais, ele não vai conseguir provar nesse texto, porque esse texto em nenhum momento está dizendo que Judas se retirou antes da Santa Ceia. Vamos para João. Eu poderia ler logo Lucas, mas eu quero ler para vocês João, ok, queridos? Porque me parece que é a partir do Evangelho de João que alguém conclui que Judas comeu da Páscoa, mas não participou da Santa Ceia. Vamos ler em João capítulo 13, 2 a 4. Eu vou ler o versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Agora vamos para os versículos 10 e 11. Veja que o relato de João é um pouco diferente. Ele começa logo a narrativa pela ceia e não pela comida do Cordeiro Pascal, mas sim pela ceia. Isso levando em conta, eu estou falando aqui o linguajar dos irmãos, que consideram Páscoa e Santa Ceia como coisas diferentes. Ok, irmãos? Eu estou falando aqui no linguajar de vocês que consideram Páscoa e Santa Ceia como coisas diferentes. Mas a Páscoa, eu quero lembrar para vocês que a festa da Páscoa, ela incluía a Santa Ceia. E o relato de João aqui, ele começa exatamente pela celebração da ceia, do lava-pés, que aliás é só João que faz menção a este episódio do lava-pés, ok? Vamos aqui ler os versículos 10, 11. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois do mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos.
Aqui no relato, queridos, lembre-se que nós estamos aqui na celebração da Santa Ceia e Jesus já tinha se levantado da ceia. Olha o versículo 4, levantou-se da ceia. Levantou-se da ceia. Então veja que ele começa a lavar os pés dos discípulos e ele disse, olha o que ele diz para Pedro. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vou continuar o relato. Depois, pôs água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro e lhe disse, Senhor, tu lavas-me os pés? Respondeu Jesus e disse-lhe, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Então você vê que aqui ele tinha se levantado da celebração da ceia e estava lavando os pés dos discípulos. Vamos para o versículo 10. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Lembre-se, até este momento Judas ainda estava presente, queridos. Ele disse, vós estáis limpos, mas não todos. Versículo 11, 13 e 11. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse, nem todos estáis limpos. Versículo 18 agora. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura, o que come pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vos digo antes que aconteça, para que quando acontecer acrediteis que eu sou. Versículo 21 em diante. Lembrando que até esse momento eu não vejo Judas tendo se retirado da ceia, ok? Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo, na verdade vos digo, um de vós me há de trair. Então você vê aqui que Judas, ele estava presente aqui na ceia. Em nenhum momento aqui eu estou vendo ele se retirar. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E, inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem é? Versículo 26 do capítulo 13. Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus, o que faze-o depressa. E nenhum dos que estavam sentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Porque, como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito, compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, logo saiu e era a noite. Talvez a partir daqui alguns concluam que Judas não participou de toda a celebração. Mas é interessante, queridos, que João ele começa com a narrativa exatamente da ceia. Você pode ver até o capítulo 13, dos versículos 1 a 4, que Jesus ele vem falando da ceia, da celebração, e no versículo 4 diz, levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha, cingiu-se. Aí você vê que, acabada a ceia, Jesus se levanta e começa a sessão do lava-pés, aquele negócio. E Judas, durante a celebração da ceia, ele estava presente. A narrativa começa exatamente com a celebração da ceia. E depois aqui vem o episódio do comer. E veja bem, versículo 26. E Jesus respondendo, é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus, o que faze-o depressa. Versículo 30. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo e era noite. Ou seja, se você ler dos versículos 1
a 30, veja bem, João capítulo 13, versículos 1 a 30, nós temos aqui a narrativa de toda a celebração de Jesus com os seus discípulos. Toda a celebração está aqui. E conforme a narrativa de João, Judas, ele participou de tudo. Depois que Judas saiu, o que foi que ocorreu? Vamos ver. O que João vai nos dizer? Será que depois que Judas saiu, Jesus volta à mesa e faz outra Páscoa, outra Santa Ceia? Vamos lá ver. Eu vou deixar o texto mesmo falar por si. Versículo 31. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e logo há de glorificar. Aqui, pelo que eu vejo aqui, Jesus continua a dar um sermão, um discurso para os seus discípulos. Aí entra aqui no capítulo 14. Então, meus queridos, eu não vejo aqui que Jesus voltou a celebrar, vamos dizer, a Páscoa ou a Santa Ceia. Eu estou sendo muito sincero com os irmãos. Quando eu leio aqui no versículo 30, que diz, e tendo Judas tomado o bocado, saiu logo e era já noite, eu não consigo ver depois deste episódio Jesus voltando para a mesa e disse, olha, discípulos, o traidor saiu, ele tinha que sair porque não poderia participar da Santa Ceia. Então vamos aqui realizar agora a Santa Ceia. Sinceramente, eu não vejo isso. Se o irmão que está me ouvindo, que está assistindo esse vídeo, conseguir ver isso, por favor, grave um vídeo ou mande algum relato para mim, digite alguma coisa para mim. Porque eu, professor Nathaniel, em João 13, 30, leio o seguinte, tendo Judas tomado o bocado, saiu logo e era já noite. E eu não consigo, sinceramente, depois deste versículo, ver Jesus voltando à mesa e celebrando, quer seja a Páscoa, quer seja a Santa Ceia. Como alguns dizem que Judas não participou da Santa Ceia, porque quando Jesus foi celebrar a Santa Ceia, então Judas se retirou. Eu não vejo isso no texto, queridos. Se você vê, por favor, me mande o relato. Onde foi que você leu isso? Talvez você, agora eu vou te ajudar, talvez você tenha lido isso em 1 Coríntios. Vamos lá? Me veio aqui a memória que Paulo fala também do episódio da celebração. Vamos ver o que Paulo diz. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Quando a gente vai para o relato dos evangelhos, querido, a gente vê que Judas, até esse momento, ainda estava lá. Pelo menos no relato lá não mostra que ele tinha saído. Semelhantemente também depois de ceiar, ou seja, terminada a ceia, e que conforme o Evangelho de João, Judas estava presente na ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento, por meu sangue fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Esse relato do cálice, da distribuição do cálice, João, ele não fala, queridos. João, ele apenas traz o lado da ceia. Lembrem-se que João, ele não fala do momento que Jesus disse isso aqui, ó. Semelhante também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque alguns podem dizer, não, quando Jesus terminou a Santa Ceia, Judas se retirou, e quando ele vai fazer a distribuição do cálice sagrado, Judas já não estava mais lá.
Então logo Judas não participou do cálice. Espera aí, querido. Vamos lá. Será? Vamos ver se Paulo diz isso, né? Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Em nenhum momento aqui no relato de Paulo, Paulo está dizendo que Judas se retirou. Você vê que o relato de Paulo ele é bem breve, ele apenas diz que essa celebração foi realizada na noite em que o Senhor foi traído. Mas Paulo aqui ele não fala que o traidor estava presente e nem fala que o traidor estava ausente. Mas eu aqui estou ajudando aos meus, vamos dizer, oponentes que dizem que Judas não participou da ceia. E eles podem partir desta ideia bem aqui. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei isto, é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento. Ou seja, vou voltar. Semelhantemente também, depois de cear. Aí quando você vai para João, alguém pode casar. Quando você vai para João, capítulo 13, você vê que depois da ceia, Judas Iscariote se retirou. E aí alguém engenhosamente diz: depois que Judas se retirou, ele pensando lá no relato de João, diz: semelhantemente também depois de cear, quando Judas já tinha se retirado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento por meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Aí você pode dizer: olha aí, professor Nathaniel, olha aí a prova de que Judas se retirou. Aí eu tenho que lhe responder, querido. O apóstolo Paulo não está dizendo que Judas se retirou, ele nem faz menção direta a Judas e a nenhum outro dos apóstolos. Outra coisa, o relato de João, você pega João capítulo 3, versículos 1 a 30, você vai ver que Judas participou de tudo. Aí você pode dizer: mas Judas não participou da ceia. Mas exatamente o relato de João, meu querido, está falando da Santa Ceia. Exatamente o relato de João está falando da Santa Ceia, se você insistir. Mas Judas se retirou, está lá escrito, João 13:30, que tendo acabado tudo, Judas se retirou, tendo comido o bocado molhado, Satanás tendo entrado nele, Judas se retirou. Aí você diz: quando Judas se retirou, aí é que Jesus começa a distribuir o cálice entre os seus discípulos. Mas João ele não faz menção ao cálice, querido. Esta é a questão. João não faz menção ao cálice. Quem faz menção ao cálice são os outros evangelhos. Aí você pode dizer: mas professor Nathaniel, Mateus, Marcos, não realmente eles fazem menção ao cálice, mas eles não dizem que Judas se retirou, mas nós concluímos a partir do relato de João que Judas se retirou. É você que está concluindo. E se em Mateus e Marcos, conforme eu já li, em nenhum momento diz que Judas se retirou, por que você está dizendo que ele se retirou? Porque a narrativa de Mateus e Marcos, em momento algum, diz que Judas se retirou quando Jesus distribuiu o cálice. Quando ele diz: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. O sangue do Novo Testamento que é derramado por vós. Fazei isto em memória de mim até que eu venha. Em nenhum momento os evangelhos Mateus e Marcos dizem que Judas já tinha saído quando Jesus disse essas palavras. E se você ainda está em dúvida, de propósito eu deixei para o final o relato de Lucas, que é o tiro de misericórdia. Lucas tem a bala de prata contra aqueles que dizem que Judas se retirou antes da celebração da Santa Ceia. Judas tem o tiro, a bala de prata, o tiro de misericórdia. Judas não,
Lucas. Vamos lá, Lucas capítulo 22. Aí nós vamos ler os versículos 14 a 23. Eu gostaria que você tivesse muita atenção agora no relato de Lucas, que para mim, o relato de Lucas é o mais completo de todos. Lucas capítulo 22. Vamos lá, versículos 14. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: Tomai e repartiu entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Aqui você pergunta, Judas já tinha saído? E eu lhe convido, vamos continuar a leitura. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Aqui Judas já tinha saído. O que você acha? Semelhantemente, tomou o cálice. Olha aqui, uma outra celebração de cálice. É o único que faz menção a duas celebrações de cálice. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia. Tomou o cálice depois da ceia. Você diz que Judas não participou do cálice. Você diz que Judas não participou do cálice. Você diz que Judas não participou da Santa Ceia. Vamos ver se isso é verdade. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia. Veja, lá no Evangelho de João, ele só faz menção à ceia. E não faz menção a uma celebração de novo da Páscoa, do cálice, seja como for. Mas, casando tudo, vamos dizer que, unindo tudo, Jesus voltou à mesa. Vamos lá? Aí você pode dizer, sim, Jesus voltou à mesa e Judas já tinha se retirado. Será? Vamos lá. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Aí você pode dizer, Judas não estava mais aqui, professor. Judas já tinha se retirado. É só ler João capítulo 3, versículo 30, que diz que Judas já tinha se retirado. Será, meu querido? Será, meu irmão? Vamos continuar? Lucas, pergunto para você, Judas já tinha se retirado? Será que Judas já tinha se retirado, Lucas? Lucas capítulo 21, o 22, 21 responde: Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Pelo amor de Deus. De onde você tirou essa ideia que Judas se retirou antes da celebração do cálice? Eu vou chamar aqui de vinho, do fruto da vide. De onde você tirou essa ideia que quando Jesus disse, este é o meu cálice, o cálice da nova aliança, no meu sangue, fazei isto em memória de mim até que eu venha. De onde você tirou esta ideia, querido? Que Judas não estava presente. De onde você tirou essa ideia que Judas não estava mais nesta hora? De Mateus você não tirou. De Marcos você não tirou essa ideia. De João, muito pior, é uma leitura equivocada sua. E só restava para você, a esperança estava em Lucas, só que Lucas está te refutando. Não sou eu. Não sou eu, professor Nathaniel, que estou te refutando. Mas é Lucas quem está te refutando. É Lucas quem está dizendo para ti que você está errado, querido. É Lucas quem está dizendo para você que você precisa fazer uma leitura correta. Vamos lá, apóstolo, discípulo Lucas, médico amado, companheiro do apóstolo Paulo, homem que não andou com Jesus Cristo, homem que foi convertido
por Paulo, segundo a tradição. Vamos lá, Lucas. Lucas 22, 21. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Está no presente. Está à mesa. Logo, Judas ainda estava ali. Vamos lá. E na verdade o Filho do Homem vai, segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. O relato termina dessa forma aqui. E quando Lucas diz, veja bem, o versículo 21 é a chave para nós tirarmos todas as dúvidas. Mas eis que a mão do que me trai, no presente, olha, mas eis que a mão do que me trai está no presente, está comigo à mesa. Está. Jesus não disse, olha, veja bem, Jesus não disse assim, mas eis que a mão do que me trai estava comigo à mesa. Ele não diz estava, ele diz está, ou seja, Judas estava presente em todos os momentos da celebração. Estava presente quando o cordeiro pascal foi consumido por eles. Estava presente quando celebrou-se a Santa Ceia. Estava presente quando foi distribuído o cálice. Estava presente em todos os momentos, meu filho. Volto a perguntar, de onde você tirou essa ideia? Volte a ler a Bíblia Sagrada. Leia com atenção. Vou ler mais uma vez. Vou fazer questão de ler Lucas 22, 21. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai, segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer. Vamos continuar a leitura para ver o que aconteceu, se houve mais uma celebração e se Judas tinha se retirado. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele disse, os reis dos gentios, o relato você já conhece. E eu vou só ler o versículo 30. Mas para o versículo 29, eu vos destino o reino como meu pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Meu querido, até aqui, a única conclusão que eu posso tirar dos relatos bíblicos que eu li é que Judas, ele participou, querido, Judas, ele participou da última Páscoa, a Santa Ceia. Judas participou. Aquela Páscoa, ela, conforme Lucas detalha, ela tinha vários momentos. Tinha a comida do Cordeiro Pascal, tinha o momento da comida dos pães asmos, tinha o momento da celebração do cálice, o fruto da vide. Quero até dizer para você logo que ele não era um vinho fermentado, tá certo? Não era, ele era o fruto da vide. Em outra oportunidade eu farei um vídeo explicando sobre a questão se era vinho ou não era vinho, mas eu quero logo te antecipar que não era vinho, era fruto da videira. Nós vamos retomar nossa discussão. Judas, ele estava presente na última Páscoa, a Santa Ceia. O Evangelho de Lucas é o mais completo de todos e em nenhum momento Lucas ele vai dizer que Judas não participou da celebração do que nós consideramos vinho, da Santa Ceia. Lucas, ao contrário, vou ler mais uma vez para você, Lucas capítulo 22, versículo 21. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Guarde isso na sua mente. Eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Portanto, queridos, eu aqui me despeço, vou encerrar este vídeo. Eu creio que eu interpretei corretamente o que os evangelistas dizem. Eu não consigo ver em que momento Judas se retirou.
Se você gostou desse vídeo, eu gostaria que você compartilhasse ele com seus amigos. Mande ele para o seu pastor. Mande ele para os membros da igreja. Eu gostaria que você me ajudasse. Eu preciso da sua ajuda. Divulgue o meu trabalho. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. E peça para outros se inscreverem. Me ajude. Eu peço a sua ajuda. Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe no seu amor agora e para todo sempre. Amém.